Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Nos dias de hoje, o juiz tem sido chamado para resolver conflitos que transcendem questões trabalhistas. Até porque as ações permeiam os campos da psicologia, da sociologia e da família. Mas afinal, como o judiciário tem respondido a essas novas demandas e como os juízes estão se sentindo diante desse cenário? Para tratar do assunto, convidamos a psicóloga e psicanalista Judite Eucaris Ricardo de Albuquerque, servidora do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Durante 10 anos, Judite foi responsável pelo Centro de Direito e Psicanálise da Escola Judicial do TRT Mineiro. Muito bem, Judite, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. É a terceira entrevista que você concede aqui para o Justiça do Trabalho na TV. Seja bem-vinda. Bom, você costuma mencionar nos seus escritos que cada vez mais o homem concorda em se tornar um número, apenas um número nos protocolos. A partir dessa sua constatação, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse homem contemporâneo. O homem contemporâneo, ele tem uma característica que ele está abandonando o lado humano dele. Ele aceita ser mais um número, ser meio que um homem-coisa. Ele responde a metas, ele não se preocupa consigo, ele extrapola muito a sua própria capacidade de trabalho, ele quer cada vez mais e não impõe limites, não lhe é dado limite. A sociedade, nós estamos vivendo uma crise em que os ideais já não nos norteiam mais, e ele não se põe limite também, então é cada vez mais, ele quer mais, ele consome mais, ele sofre mais, é tudo um excesso, nós estamos vivendo do excesso. E a Justiça do Trabalho vê muito isso por meio dos processos, onde ela percebe cada vez mais um extrapolamento nas relações humanas, nas relações familiares. Atualmente é muito comum conflitos familiares na Justiça do Trabalho. Elas não estão mais só lá na vara de família, elas vêm com uma roupagem de uma demanda trabalhista, mas que no fundo, subjacente a isso tudo, tem uma relação complicada entre os membros de determinada família, por exemplo. E é um homem muito apressado, o homem contemporâneo, ele é muito apressado, ele quer tudo muito rápido e ele quer sentir e sofrer o mínimo possível. E isso faz com que, naturalmente, aumente ainda mais a pressão sobre celeridade do judiciário. Que é respondida prontamente, também com queixas, muitas queixas, mas que é respondido prontamente. Muitas vezes não se questionam, todo mundo sabe que às vezes está extrapolando, passou do limite, o que é que pode ser feito, como os tribunais podem resolver essa questão, porque a demanda aumenta cada vez mais. O judiciário está sendo cada vez mais demandado e a expectativa é de que isso continue aumentando. Mas as pessoas respondem, simplesmente respondem, se queixam, mas respondem, não questionam. Muito bem, como nós mencionamos na abertura, você, Judite, acompanhou por 10 anos o trabalho em sala de audiência de juízes do estado de Minas Gerais. Como foi esse projeto que você desenvolveu e os resultados obtidos com ele? Foi um trabalho assim, muito importante, foi fundamental. Quando eu comecei com esse trabalho, eu entrei na sala de audiência para ver como era o trabalho do juiz, que eu não conhecia, Era uma área completamente nova para mim. E fui ficando lá, e por mais até de 10 anos, quase 11 anos, eu diariamente estava em sala de audiência observando o que chegava. Não só porque, com a minha formação não é o direito, mas me interessava a lide, o afeto, o que chegava ali de problema que tocava o sujeito juiz. Até o universo desse trabalhador juiz, né? Exatamente, e como responder, numa posição de autoridade, num mundo em que a autoridade não tem mais tanto valor. Como oferecer simbólico, como apaziguar um conflito de uma sociedade que não se acha mais, não encontra mais muitos mecanismos para resolver seus próprios conflitos. Isso foi valiosíssimo para mim.
me fez ver toda a demanda ao juiz, que não é só essa demanda técnica, é exigido dele que ele responda como sujeito também. Né? Como passar por isso, como fazer uma sentença e não se envolver tanto, como lidar com aquilo que aflige ele tanto, que muitas vezes provoca tanto sofrimento e que ele às vezes nem entende por que está sofrendo, né? Não entende exatamente o que dele foi tocado por meio de um determinado processo. E foram quase 11 anos muito interessantes. Eu tive possibilidade de ver muitas coisas, de admirar o trabalho do judiciário, de entender a importância do judiciário para a nossa sociedade, principalmente nesse momento que eu torno a dizer, atua como um apaziguador, certo, que a sociedade muitas vezes não está cumprindo, né? Não tem mecanismos para lidar com isso. O judiciário vem nessa brecha e muitas vezes cumpre de uma forma muito digna, muito honrosa. Certo, você se refere inclusive que a sala de audiências por vezes funciona como uma espécie de clínica do juiz. O que isso significa exatamente? Eu comecei a chamar isso de clínica da audiência, porque eu constatei logo do início, desde o início, que o juiz lida com conflitos tal qual um psicanalista em consultório. A diferença é que nós, psicanalistas, temos um instrumental a ser utilizado para que a gente maneje. Sim. E muitas vezes o juiz não. Eu acho importantíssima a formação do juiz, a formação continuada, não só a formação inicial, que dê valor a esse tipo de orientação, né, vamos dizer, de reflexão sobre as questões afetivas, sobre esse sujeito envolvido, que não é um neutro juiz. O humano não tem como ser neutro. Ele absorve a experiência de acordo com a história de vida dele. Ele não pode separar o juiz do homem, né, da pessoa, e tentar lidar com isso. Isso é importante. Tem outros campos que são necessários ao campo do direito, ao judiciário, as instituições são necessários para que o juiz entenda o papel dele, entenda as limitações dele como ser humano e entenda essa demanda e as possibilidades de resposta, porque toda demanda, por característica, por estrutura, toda demanda é insaciável. É impossível responder toda demanda, porque no fundo toda demanda é uma demanda de amor. Sim. Muito bem, Judite, nós precisamos chamar o nosso primeiro intervalo. Nós já voltamos, é só um minuto.